falar sobre um assunto que tem me chamado a atenção, que vem surgindo e crescendo, talvez crescendo menos do que deveria, e chamado menos atenção do que deveria, tanto de governo, quanto oposição, quanto da opinião pública, que é o recente anúncio do governo de que pretende realizar uma oferta pública, ou seja, pretende vender parte das suas ações do Banrisul. Especificamente, tem a intenção de vender cerca de metade das ações ordinárias do Banrisul. O governo do Estado é o controlador do Banrisul, apesar de o Banrisul ser uma sociedade de economia mista, o governo do Estado detém o controle acionário do Banrisul. E é promessa de campanha do governador manter esse controle acionário. Porém, o que foi anunciado preocupa a mim, que, como eu imagino todos saibam, sou favorável à privatização do Banrisul, ou seja, sou favorável a que o governo venda todas as ações do Banrisul, mas me preocupa esse movimento anunciado pelo governo do Estado de vender uma parte das ações. Por quê? Porque eu seria contra vender uma parte das ações. Simplesmente porque, ao vender parte das ações ordinárias, sem abrir mão do controle acionário, o governo do Estado, segundo estimativas do mercado, vai vender essas ações por um valor muito abaixo do que poderia vender caso vendesse, abrisse mão do controle acionário. Ou seja, vendesse mais do que a metade dessas ações ordinárias que detém hoje. E com isso, se estima que o Estado do Rio Grande do Sul vai perder, em relação a uma possível venda futura, entre 13 e 4 bilhões de reais. E isso é um tema que nos causa bastante preocupação, especialmente diante da iminência que estamos de votar a privatização de CE, CRM e Sulgás. Empresas essas cuja venda, infelizmente, não vai chegar provavelmente nem a metade desse valor. E o que nos parece, e também dado o fato de que o governo não lançou muitas informações a respeito desse movimento, é que o governo está se utilizando desse expediente de venda de parte das ações, ou seja, pretende se utilizar com vias a obter um alívio de caixa para poder cumprir com uma promessa de campanha de ter salários pagos em dia ainda no primeiro ano de governo. Obviamente, eu adoraria que o salário de todos os servidores estivesse sendo pago em dia, e por isso, por exemplo, eu sou favorável à PEC do 12º, que lamentavelmente não foi aprovada nessa casa durante a legislatura anterior, que permitiria que os poderes dividissem entre si, de uma maneira mais justa e mais equânime, o peso da crise fiscal que abala o nosso Estado, mas a gente não pode simplesmente estar se desfazendo do patrimônio no curto prazo, com uma visão curto-prazista, sem pensar no futuro e sem pensar num conceito fundamental para a gente discutir finanças públicas, que é o conceito do custo de oportunidade. Ao abrir mão dessas ações hoje, a gente vai estar abrindo mão de um ganho futuro numa eventual e muito provável privatização do banco de recursos muito maiores. E então acho que o governo precisa se decidir se quer ou não vender o banco. Como eu disse, eu sou favorável à privatização do Banrisul, porque eu não acredito que seja papel do Estado, especialmente um Estado tão endividado, como é o caso do Estado do Rio Grande do Sul, ser gestor, detentor de bancos. Acho que se a gente está numa situação fiscal tão complexa, não faz sentido termos sob nossa guarida ativos tão valiosos e que geram uma receita que seria melhor empregada em outras finalidades, inclusive finalidades de investimentos em bens públicos, dos quais nosso Estado carece. Mas mesmo que se a gente liquidasse por completo as ações do Banrisul, abrisse mão do controle acionário e aplicasse esses recursos, o nosso retorno já seria maior. Além, claro, de evitar e de tirar das mãos de agentes políticos uma quantidade de recursos tão grandes e permitir que um ativo tão importante como o Banco do Estado do Rio Grande do Sul pudesse ser gerido por instituições privadas que fariam uma alocação mais eficiente dos recursos ali empregados, gerando mais riqueza para o nosso Estado, gerando mais retornos em tributos, além, claro, de permitir que o governo do Estado tivesse, a partir da venda desse banco, uma garantia mais sólida de adesão ao regime de recuperação fiscal, que cabe lembrar aos colegas, a gente ainda não tem a garantia de que o Tesouro Nacional vai aceitar simplesmente a privatização de CE, CRM e Sulgás como garantias para adesão ao regime de recuperação fiscal. Há sinais, mas sempre que questionamos ao secretário da Fazenda, ou mesmo ao governador,
eles fizeram questão de ressaltar que é o entendimento do governo de que essas 3 empresas serão o suficiente para servir de garantias. Mas, e aí? A gente vai ficar sujeito a essa incerteza? Na minha opinião, a gente tem que ter muita cautela ao tratar disso, e também, claro, do tema das outras privatizações, porque afinal o governo tem deixado muito a desejar no que toca à transparência em relação, por exemplo, de que forma e em que ordem vai quitar os passivos que o governo detém hoje a partir da venda de CS, CRM e Sulgás. São perguntas que ficam no ar e que a gente espera que o governo possa responder para, inclusive, ajudar a Assembleia a fazer o seu trabalho de maneira adequada, de maneira coerente e de maneira responsável com o futuro do Estado.